Um protótipo do mundo em miniatura está sendo construído em Tucson, no Arizona, e deverá ficar pronto dentro de 2 anos. O projeto, chamado de Biosfera 2, pretende simular, dentro de uma cúpula de aço e vidro, um mini-mundo autossuficiente, onde um grupo de pessoas viveria isolado de todo o resto do mundo, mas convivendo com florestas, oceanos, mangues e savanas. A intenção dos cientistas é criar uma biosfera artificial e independente que permita construir cidades na Lua ou em Marte. A experiência abrange uma área de 9.000 metros quadrados. O espaço interior da cúpula de vidro será dividido em 2 seções. Uma com uma casa de 5 andares para os moradores da biosfera e ainda várias estufas para a agricultura. A outra terá a parte selvagem. Oceano com 10 metros de profundidade, uma mini savana, um deserto e uma floresta cobrindo 1.800 metros quadrados. Tudo construído de forma que a reciclagem da biosfera seja garantida. Os habitantes do minimundo, no entanto, não ficarão totalmente isolados. Receberão luz solar e energia elétrica, além de comunicação por rádio, telex e televisão. A concorrência já chegou até o espaço. O engenheiro aposentado da NASA, Max Faget, espera concluir seu projeto de uma fábrica no espaço bem antes da estação da Agência Espacial Americana. Com 30 metros quadrados, a fábrica de Faget seria operada automaticamente e tripulada somente quando visitada por um ônibus espacial. Quando o ônibus chega, ele acopla numa dessas portas e, para entrar, não é necessário usar trajes espaciais. Neste caso, o ônibus serve como um hotel e a fábrica como um local de trabalho. O primeiro módulo da fábrica vai custar 500 milhões de dólares, mas a empresa de Faget já atraiu sócios ricos. A Westinghouse e a Boeing investiram no projeto e acham que a empoderabilidade do espaço poderá criar novos produtos e lucros. A Space Industry pretende chegar em primeiro lugar. Ela planeja colocar sua instalação em órbita em 1992, ou seja, 4 anos antes da Estação Espacial da NASA. Com esse programa, a empresa espera que a NASA e a Defesa dos Estados Unidos utilizem sua fábrica para experimentos que não podem esperar pela estação espacial. Terça-feira, aqui no Rio, o debate do Ciência às 6h30 vai ser sobre o menor e a criança no Brasil. A professora Rosilene Barbosa Alvim, da UFRJ, estará entre os debatedores. Vai ser no Teatro Glaucio Rocha, às 6h30, é claro. Ainda na terça, mas em Porto Alegre, o 6h30 também vai abordar um bom tema: a integração latino-americana. A discussão vai ser no auditório da Faculdade de Ciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E na quinta-feira, em Recife, o assunto em pauta é muito oportuno: a transfusão de sangue. Quem vai falar é o diretor do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, Dr. Divaldo Sampaio. O encontro é na Biblioteca Pública Estadual e o horário 6h30. E o projeto Ciência às 8, em Campos, vai discutir nesta quinta-feira os dilemas e as perspectivas na formação dos professores. A professora Isabel Alice Leles, do Conselho Consultivo do nosso programa, vai coordenar o debate, que promete ser quente. O local é o auditório da Escola Técnica Federal de Campos. Mas o grande tema da semana vai ser o software. A partir de terça-feira, o Rio Centro, aqui no Rio, vai ser o palco para as discussões sobre a tecnologia do software, as tendências, o mercado, a legislação e as pesquisas no Brasil e no mundo. Quem quiser acompanhar os avanços da informática tem 2 atrações irresistíveis: os debates e a Feira Nacional de Software, um espaço nobre para ver as aplicações que um computador programado pode fazer.
Essa aqui é uma das salas do Centro de Computação do Programa de Engenharia Oceânica da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aqui é onde nós vamos ver como que a informática participa na resolução de problemas ligados à engenharia naval. Aqui está o professor Protásio e aqui o Maurício, um dos alunos do mestrado, e ele vai nos mostrar exatamente uma das questões que é muito discutida, exatamente a construção de cascos de navio, não é, professor? Isso o computador ajuda? Bastante. O computador, para nós aqui, ele é utilizado na definição desse casco. E o importante para a gente, que a gente extrai do computador, é exatamente a capacidade de definir matematicamente, com a precisão matemática, analiticamente, a superfície do casco de um navio ou de qualquer outra coisa que flutue e que tenha uma geometria bem definida. Isso sem o computador seria muito mais difícil, não é? Sem o computador, isso é um trabalho manual que é feito ao longo de semanas ou meses de trabalho. Que programa é esse que aparece aí no monitor? Bom, esse é um exemplo de programa desenvolvido na linha de pesquisa voltada para desenvolvimento de software para aplicação a bordo de navios. Uma atividade pioneira no Brasil, o desenvolvimento de programas para serem utilizados por tripulantes e operadores de navio em geral. Isso é o carregamento do navio. Em particular, esse aqui é desenvolvido para permitir o controle, a programação e o acompanhamento do carregamento de navios, através da simulação do carregamento pelo operador ou da monitoração online dos medidores de vazão e de nível de enchimento dos tanques. A carga é dada aqui por esse lado aí. Pelo operador, né, através de teclado, através de um padrão de carregamento identificado por uma tabela de cores. Essa tabela permite a identificação visual do carregamento para efeito de verificação. E que outras funções tem esse programa aí? Ele tem diversas funções na avaliação de estabilidade, na simulação de carregamentos, no controle online. A principal função do sistema é indicar o nível de esforços na estrutura, de modo a que o operador fique ciente de esforços que ultrapassem os limites de segurança. Então, através de indicação visual e auditiva, vai ser informado, através desses alarmes, o fato de que o navio atravessa uma condição crítica e que precisa ser imediatamente corrigida. Uma equipe de pesquisadores da Colômbia conseguiu criar uma nova vacina contra a malária. Esta vacina, testada com sucesso em seres humanos, ataca a doença na fase intermediária com muito mais chance de cura que a vacina criada pelos brasileiros Vitor e Ruth Nussensweig, que ataca a fase inicial da malária. O próprio casal Nussensweig, que fugiu do Brasil por motivos políticos e acabou ficando na Universidade de Nova York, considerou o resultado dos colombianos como um acontecimento muito importante, especialmente para o Brasil, onde 2.500 pessoas morrem todo ano por causa desta doença, transmitida através das picadas de mosquito. Só em 1986 a malária afetou 500 mil brasileiros. Um tipo sofisticado de pirataria está assustando o mercado mundial de informática. O Clube de Segurança em Informática francês deu o alerta denunciando que mais de 2 bilhões de francos são perdidos anualmente por conta dos falsos programas. A proliferação de disquetes com macetes para entrar no software está sendo chamada de vírus pirata e parece ser o início de uma epidemia com proporções gigantescas. Os disquetes contaminados conseguem penetrar nos segredos dos programas, destruindo ou confundindo a memória programável do computador. E a sofisticação dessa nova doença é tanta que há casos de disquetes com efeito retardado. A ação nociva só ocorre algum tempo depois de ser usado, ou seja, quando o autor dessa brincadeira de mau gosto já não pode mais ser localizado. Os programadores até agora ainda não encontraram uma vacina ou um remédio para combater esse vírus pirata. Recentemente, quando se anunciou o fim do compulsório da gasolina, a comunidade científica ficou preocupada. Isso porque 30% das verbas que possui a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, verbas essas que auxiliam na pesquisa e no avanço da ciência e tecnologia no país, estariam comprometidas. Bem, o compulsório ainda não acabou, mas fala-se muito em redução do déficit público. Será que isso vai influir? Nós estamos com o Fábio Celso Macedo Soares, presidente da FINEP. Existe um risco de alterações com essa política do governo na quantidade de verbas de aplicação em pesquisa? Olha, na realidade, o Fundo Nacional de Desenvolvimento, que é composto em parte pelo compulsório da gasolina,
ele atende apenas a parte de recursos da FINEP que vai para financiar empresas, que é usado para financiar investimentos em capacitação tecnológica de empresas nacionais e, portanto, permitir que essas empresas deem um salto adiante em termos de domínio da tecnologia. Existe uma outra parte do recurso da FINEP, que vem do orçamento da União diretamente, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, cujos recursos são dirigidos para pesquisa em instituições de pesquisa, para pós-graduação em pesquisa na universidade e para instituições autônomas de pesquisa, como Fundação Oswaldo Cruz e outras. Bom, esses recursos orçamentários do FNDCT, que é esse fundo, ele certamente é afetado por essa questão do déficit público. Quanto à questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento, eu quero dizer que a parte que vai para a FINEP, ou seja, a parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento, que vai para desenvolvimento de tecnologia, é muito pequena em relação ao global. Na realidade, é menos de 10% desse fundo. Então, mesmo que o compulsório da gasolina fosse extinto, não afetaria necessariamente o volume de recursos necessário para o desenvolvimento tecnológico. Mas você falou que no outro caso, no caso das verbas orçamentárias, esse risco pode existir? Sim, porque esse outro o recurso do FNDCT são recursos do orçamento da União, né? E como todos sabem, o orçamento da União é em cruzados e é aprovado em setembro pelo Congresso Nacional. Ora, evidentemente, o recurso, por exemplo, do fundo do FNDCT para 1988 são 5,5 bilhões de cruzados. Esses recursos foram propostos em meados de 87, aprovados em setembro de 87 e, portanto, hoje, já em março de 88, representam muito menos daquilo que representava. Então, todo ano tem que haver um suplemento de recursos, né? E essa suplementação de recursos orçamentários, que tem que passar novamente para aprovação do Congresso, é uma luta constante, né? Eu quero dizer o seguinte, a ciência e tecnologia, os recursos para a ciência e tecnologia não são de montante suficiente para afetar o déficit público, nem pressionar decisivamente os gastos da União. Na realidade, o Brasil todo, o governo federal, governos estaduais, empresas privadas, na sua totalidade, não gasta em ciência e tecnologia, ou gasta em ciência e tecnologia menos de 1% do produto interno bruto. Qual a importância que tem a pesquisa para o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento geral da nação hoje? A questão tecnológica do Brasil não é mais, como foi no passado, uma questão voltada simplesmente para que nós pudéssemos nos manter acompanhando o estado da arte do conhecimento mundial. Hoje é uma questão vital para o desenvolvimento brasileiro, econômico e social, inclusive. Por fim, Celso, existiria um risco real, para ficar bem claro, nessa crise de déficit, da gente ter isso realmente afetado por falta de recursos? Olha, é lógico, existe porque isso é uma questão política, né? Sempre que há problema financeiro, né, as autoridades, enfim, que têm capacidade de influir na questão e que vão definir prioridades, se elas têm uma consciência clara, né, do momento histórico que nós vivemos, as prioridades que o Brasil deve ter, e quando eu falo autoridade, não é só o executivo, inclui aí o legislativo e tudo, então nós podemos esperar que essa alocação de recursos vai favorecer as áreas vitais. Se não tem, e existe infelizmente gente dentro e fora do governo que não tem essa consciência, que acha, por exemplo, que gasto em ciência e tecnologia é um luxo, né? Como no passado havia gente que achava que industrialização era uma bobagem. Então, aí é um risco, né? E nós estamos no Brasil num momento de conflito, né? E, no meu entender, é um conflito fundamental na história brasileira. É o conflito entre uma tendência progressista, que entende o momento histórico, né, que nós estamos num momento, talvez a última etapa para a gente chegar a ser um país desenvolvido, de dominar a tecnologia e, através disso, até resolver problemas sociais, ou então nos conformarmos em ficarmos dependentes tecnologicamente, né? Esse conflito existe, ele é nítido e ele se reflete na questão da distribuição de recursos, nas prioridades e até no aspecto legislativo. Ele é um conflito que se encontra dentro da Constituinte. Então, o que nós todos esperamos, e eu sou otimista, eu acho que a sociedade brasileira
ela mostra sinais de cada vez entender melhor essa questão. Eu acho que nós, como superamos no passado conflitos análogos, nós vamos superar esse e vamos para frente. Ao completar 20 anos no final de 87, a FINEP realizou um vídeo para mostrar como atuou todos esses anos. Escolhemos algumas cenas que mostram um pouco dos muitos projetos que a FINEP financia. Apenas uma parte de um trabalho vital para o futuro do país. Maior agência de fomento à ciência e à tecnologia no país, a FINEP, ao lado de investimentos em projetos de alta tecnologia, incentiva iniciativas em setores essenciais como alimentação, saúde e habitação. Valença, litoral da Bahia. Nas Salinas das Margaridas, a 70 quilômetros de Salvador, a Maricultura da Bahia opera uma fazenda para a criação intensiva de camarões. A área total abrange 2.700 hectares entre o mar e o rio Jequiriçá. Utilizando as mais avançadas técnicas, a empresa mantém um plantel de reprodutores de 5 espécies, oriundas do Equador, Malásia e Japão, além da brasileira. O brilho quase constante do sol acende uma esperança nos céus do Recife. Na Universidade Federal de Pernambuco, o Grupo de Pesquisas em Fontes Alternativas de Energia tenta, desde 1979, com o apoio da FINEP, viabilizar a irrigação através da energia solar. O grupo estuda a transformação da radiação solar em energia elétrica para acionar motores e bombas. Em testes protótipos para a conversão fotovoltaica para produzir eletricidade e gerar calor, os módulos foram construídos com equipamentos e materiais produzidos no país ou desenvolvidos na própria universidade. As necessidades de irrigar as lavouras mobilizam também os técnicos do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Bahia. O programa TABA do CEPED estuda a utilização de fibras naturais abundantes na região, entre outras, coco e sisal, para substituir o suporte de ferro nas argamassas e, assim, baratear ainda mais a produção de telhões, calhas e pias. Os técnicos acreditam que já existem mais de 60 mil metros quadrados de construções populares no Nordeste utilizando esses materiais alternativos. A FINEP vem custeando os investimentos em equipamentos de última geração, materiais e na formação de pessoal no Centro de Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O centro mantém pesquisas nas áreas de engenharia genética e produção de anticorpos monoclonais. O Centro de Biotecnologia, há 4 anos, vem trabalhando para desenvolver uma vacina contra a febre aftosa por genes clonais, ao invés das habituais por vírus inativados. Tal como ocorre nos centros de pesquisa mais avançados, o Centro de Biotecnologia desenvolve estudos sobre o metabolismo do DNA, a origem da própria vida. A produção de radioisótopos para diagnósticos e tratamento do câncer ocorre no ciclotron do Instituto de Energia Nuclear no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um trabalho que envolve manipulação de material radioativo se desenvolve em condições de segurança máxima com a utilização de robôs e instrumentos automatizados que proporcionam aos operadores a necessária proteção contra as radiações. Os equipamentos são isolados por grossas paredes especialmente construídas, reforçadas por blindagens de chumbo e outros materiais isolantes. O transporte dos materiais nas câmaras de manipulação e daí para o ciclotron, onde são irradiados, é feito por uma espécie de trenzinho manejado por controle remoto. Dadas as dificuldades de importação, muitos desses equipamentos para transporte e manuseio do material radioativo foram desenvolvidos pelos próprios pesquisadores do Instituto de Energia Nuclear. O Instituto do Coração tem uma boa notícia para cerca de 1 milhão de portadores de marca-passo, aparelho utilizado para a correção de arritmias e outras disfunções cardíacas. Já é possível manter o controle de suas condições até por telefone, esteja onde estiver.
O sensor portátil desenvolvido pelo setor de bioengenharia do INCOR emite sinais que são decodificados em um aparelho receptor e que os transforma em ondas de eletrocardiograma para análise e diagnóstico. O Centro de Informática Cardiológica do Instituto do Coração, em colaboração com o Serviço de Acompanhamento à Distância, está elaborando um banco de dados sobre os portadores de marca-passo. Na Universidade de São Paulo, o processo de cooperação entre o sistema acadêmico e a produção industrial une os esforços do Departamento de Engenharia Mecânica da USP e da COSIPA para desenvolver a tocha plasma. Trata-se da geração de um facho de alto poder calórico através da energia elétrica. A tocha plasma, com alimentação de uma fonte de energia de 1 milhão de quilowatts, gera calor tão intenso e uma tal ordem de luminosidade que exige intensa proteção visual para os que a operam e uma máscara inteiramente opaca para que possa ser registrada pela câmara de televisão. Quando inteiramente desenvolvido, o processo permitirá sensível economia na produção siderúrgica e a obtenção de melhor produto final na produção de ferros especiais. A bela paisagem da capital catarinense, Florianópolis, com seus encantos e crepúsculos maravilhosos, é uma bela moldura para o trabalho que vem sendo desenvolvido no curso de mestrado em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Com a participação da FINEP, a universidade projetou e construiu um laboratório modelo no Brasil, dotado dos mais modernos equipamentos. Para descobrir e extrair o petróleo indispensável ao desenvolvimento, a Petrobras tem se aprofundado cada vez mais nas águas da plataforma continental. Para ajudá-la nesta tarefa, o importante aliado se prepara para os primeiros mergulhos. É o robô submarino, inteiramente projetado e construído em um modesto galpão num subúrbio carioca, pela Consub Equipamentos e Serviços. O robô, veículo de controle remoto, irá operar em profundidades de até 1000 metros, onde não é possível a presença de mergulhadores. No Laboratório de Subsistemas Integrados da Universidade de São Paulo já foi dada a largada para, em um prazo de 5 anos, chegar-se à meta da construção de um supercomputador no país. Nesta primeira etapa, os cientistas, com o apoio da FINEP, viabilizam os microsistemas que permitirão montar o chamado mini supercomputador. Este é o primeiro passo para atingir a capacitação tecnológica na área. Um reator nuclear inteiramente seguro à prova de acidentes, sem lixo atômico. É a proposta que surge no Departamento de Engenharia Nuclear da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. É o reator nuclear a leito fluidizado, com um protótipo não crítico em funcionamento experimental. O conceito revolucionário do reator é a substituição das enormes barras de combustível nuclear por pequenas esferas de 8 milímetros, enquanto a reação é comandada pela pressão da água, o que impossibilita que ela saia de controle. A tecnologia dos supercondutores, uma das mais atraentes e promissoras portas de entrada no novo e fabuloso mundo do futuro. O pequeno ímã que flutua como se estivesse liberto da gravidade, repelido pela pastilha supercondutora, obedece ao mesmo princípio que, dentro de algum tempo, permitirá que trens se desloquem a velocidades vertiginosas, suspensos sobre um campo magnético, que cargas enormes de energia elétrica sejam transmitidas a longas distâncias sem perdas, e que computadores mais poderosos ocupem espaços menores. No Instituto de Pesquisas Nucleares de São Paulo, como em outros centros de pesquisas, os cientistas repetem experiências de supercondutividade, ao mesmo tempo que os grandes laboratórios mundiais. O Observatório do Departamento de Astrofísica da Universidade de Minas Gerais, no ponto culminante da Serra da Piedade, desenvolve estudos sobre sistemas binários eclipsantes e aglomerados galácticos. O observatório permite aos astrônomos brasileiros contribuir de maneira destacada para o conhecimento do universo através da apresentação de teses nos fóruns mundiais da especialidade. Este é o Aeromóvel, sistema revolucionário e inédito de transporte de massa que vem sendo testado com êxito em Porto Alegre, numa via experimental de 1025 metros.
A composição se desloca sobre uma via elevada, de forma a não interferir com o trânsito de superfície e tem como meio propulsor o ar, através de aletas que se deslocam como velas de uma embarcação no interior de um duto pressurizado. O sistema do aeromóvel foi patenteado por seu criador, o engenheiro Oscar Quester, em todo o mundo. Um estudo realizado nos Estados Unidos aponta uma série de vantagens sobre outros sistemas no que se refere à segurança, operacionalidade e custo. A FINEP embarcou nesse veículo. O governador da Bahia, Valdir Pires, assinou um decreto restituindo os objetos sagrados das religiões afro-brasileiras aos verdadeiros proprietários, os terreiros onde se praticam esses cultos. Os objetos, que agora serão devolvidos, estavam em exposição no Museu de Criminologia Estácio de Lima. Não tem nenhum erro, não. O museu é de criminologia mesmo. É que durante décadas a polícia apreendeu atabaques, machados e vestimentas do ritual afro. Eram provas de uma contravenção e acabaram expostas. O resgate dos objetos da arte sacra negra tenta reabilitar uma página triste da nossa história. Uma história que registra o fim da escravidão como se fosse o fim dos preconceitos. Talvez esteja na hora de rever também as próprias páginas dos livros da nossa história, onde o índio e o negro aparecem na versão dominante do branco. Porque só assim as novas gerações poderão tomar ciência da nossa verdadeira história.